Olá, doutores e doutoras, meu nome é Gilberto Melo, eu sou advogado, estou aqui no Espaço das Comissões, no podcast da sala de podcast da OAB, e estou aqui hoje para conversar com a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio. Estou aqui com o doutor Leonardo Parzianello e a doutora Carla Baptista, que é membro da comissão, já foi o presidente, né? Ex-presidente, e o atual presidente, o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, vamos começar essa conversa aqui, nos bastidores já vinha animada, né? Só gostaria de falar um pouco para a gente o que é a comissão, onde é que ela está inserida. Vamos começar por o que é a comissão do agronegócio e do agro em geral. Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, trocando essas ideias. E nós vivemos numa região agrícola, pecuarista, não podemos deixar de levar em consideração. E dentro das comissões que a OAB possuía, faltava a comissão relacionada ao agronegócio, digamos assim. E aí, em 2020, antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, no Show Rural teve o lançamento da comissão, né, da criação da comissão do agronegócio. Inclusive, o primeiro presidente foi o Dr. Juca Smarzewski, da comissão, assumiu esse encargo, né, lá em 2020. Para alguns é Dr. José Smarzewski, para os mais íntimos é Juca. O Dr. Juca, exato. E com o intuito do quê? De aproximar a advocacia do produtor rural, das pessoas que trabalham nessa área, sejam agrônomos, sejam representantes comerciais, e faltava esse contato direto, né? Esse contato mais especializado, digamos assim, da advocacia com a situação do agronegócio, né? De tomadas de decisões, aconselhamentos. Até a doutora Carla está aqui, atua no área do direito bancário, que também tem muitas questões relacionadas a revisionais bancárias, juros abusivos. Tivemos ao longo dos últimos anos frustrações de safras por questões de seca, e aí há uma necessidade de solicitar um prorrogamento, possibilitar que o produtor rural tenha condições. Então, assim, a comissão ela não tem um fim, um propósito único. Ela está à disposição da comunidade para poder esclarecer, desmitificar a questão do exemplo do agronegócio como sendo inacessível às pessoas. Não, o intuito é totalmente diferente. É trazer simplicidade, trazer objetividade e possibilitar que as pessoas que muitas vezes tenham dúvidas e que não saibam onde procurar, para que fiquem cientes que a OAB possui uma comissão. E que essa comissão está à disposição dessas pessoas para poder sanar alguma dúvida ou algum aconselhamento. E eu costumo dizer, e é normal isso, eu falo, é recorrente nas nossas conversas aqui, que a OAB, a nossa subseção, que a gente está tratando da nossa subseção, claro, né? Ela consegue ter uma penetração em todos os campos da sociedade. Existe, me parece, um compromisso da OAB, historicamente falando, e essa gestão não foge à regra, né? De se inserir. Então, se insere no agro, direito de família, vai lá nos rincões também conversar com as pessoas. E, doutora Carla, nessa proposta, como é que foi a receptividade da sociedade, você que foi presidente da comissão, a OAB dentro do campo do agronegócio? E quando, me corrija se eu estiver errado, quando a gente fala agronegócio, a gente não está falando só do produtor agrícola, né, o agro. Não. A gente tem toda uma indústria, toda uma cadeia de indústria. Exatamente. Que é uma potência aí nós somos uma potência nacional, né? Exatamente. São muitos caminhos aí, muitas temas, assuntos, áreas, enfim, demandas, leads, que nem o doutor estava nos passando aqui. E assim, quando a gente começou, o nosso objetivo era justamente estreitar os laços, né? Mostrar a OAB, o jurídico, o mundo dos advogados, que eles estão também ao lado dos produtores rurais, né, falando do modo genérico aqui, assim como outros profissionais que estão inseridos na cadeia, como na cadeia do agronegócio, como, por exemplo, ali os médicos veterinários, né, os próprios engenheiros agrônomos e tantos outros que fazem parte dessa cadeia. Por que não demonstrar que também os advogados, a OAB, a instituição,
também está do lado deles. Para qual a finalidade? Trazer segurança jurídica nos negócios, né, que esses agricultores e os produtores rurais fazem. Então, no próprio lançamento ali em 2020, que nós fizemos no show rural, ali no local onde estava o sindicato rural, né, a gente já estava ali com alguns panfletos entregando para os agricultores que transitavam ali no show rural sobre a importância dele ter essa segurança jurídica, né, dele ter, assim, essa visão de que o advogado está, sim, pode estar, sim, se ele quiser, ao lado dele, para ajudar nele nessas todos os negócios que ele for realizar, porque muitas vezes, Gilberto, a gente pode colocar assim, né, doutor Leonardo, acontecem negócios jurídicos, muitas vezes milionários, né, sem a presença de um profissional ali do lado desse produtor. E às vezes por uma questão assim de um preconceito, de falta de conhecimento. O estigma do advogado. Exatamente. Né? Então a gente veio quebrar esses paradigmas também, né? Além de outras finalidades e metas da comissão. Porque me parece que a advocacia moderna ela caminha para ser uma resolvedora cada vez maior de problemas, né? Exatamente. A gente caminha para ajudar. E não para permanecer na lide, permanecer na discussão. Ser uma solução, né? Assim como na agricultura ou na pecuária investe-se, né, muito tecnologia, cada show rural está aí para isso, a cada ano, são implementos novos, são tecnologias novas. A advocacia tem a obrigação de acompanhar, não pela questão da tecnologia em si, mas sim essa questão que a doutora Carla colocou, é que o advogado, o que a gente tenta mostrar para as pessoas, e a gente leva essa mensagem da OAB, é que se muitas vezes houvesse o aconselhamento prévio na tomada de decisão, evitaria uma situação futura. Muitas vezes chega para nós uma situação de que já está concreta, um contrato já assinado, uma entrega de um produto para uma empresa inidônea ou qualquer situação. E aí o advogado trabalha com o que ele tem. E a gente não pode esquecer nunca de chamar a atenção para os nossos colegas, né? Nós é que somos os profissionais habilitados para escrever um contrato. Claro. Né? A gente tem na faculdade uma disciplina específica para isso. Quando o advogado que está acostumado, que atua com direito contratual, direito bancário, enfim, ele olha para o contrato, ele não vê os requisitos no contrato colocado ali e vê o quanto que o cliente dele sofre. E imagino que isso no mundo agro seja bastante comum, principalmente entre os produtores mais humildes, né, donos de pequenas áreas, ou nos grandes também. Aí vocês me corrijam. Né? Eu penso que existe ainda uma questão muito forte dos contratos verbais, ainda entre os produtores, aquela coisa de confiar na palavra, né? Eu conheço o meu vizinho me conhece, nós somos todos amigos, mas quando estoura o problema, quando um não recebe do outro... Quando uma cerca fica 1 metro fora do lugar. Exatamente. Aí você vê assim, bom, um simples, às vezes, um contrato, ou enfim, de alguma forma ter estabelecido metas, cláusulas, enfim, regras para aquele negócio jurídico, teria salvaguardado aí de muitos problemas e prejuízos, né? Além do que também assim, né, digamos, se eu combino algo contigo, se nós acordamos algo e colocamos no papel, não é ofensivo. As pessoas muitas vezes falam, mas eu combinei com você, a gente não precisa colocar no papel. E aí a ideia nossa é o quê? Tá tudo bem, vamos colocar no papel, porque nós não sabemos o que vai ser do futuro. Por exemplo, a pessoa faz um trato, faz um acordo, faz um contrato e a pessoa acaba falecendo. Aí os herdeiros sucedem o falecido e aí fala, não foi isso que eu combinei, não. Então quer dizer, a nossa ideia é prevenção. É poder buscar o auxílio da OAB, dos advogados especializados, cada um na sua área, com o intuito do quê? E se eu fizer tal coisa? Eu posso? Não posso? É possível? Então, a ideia nossa que a gente transmite, que a gente busca é essa. É uma prevenção. Justamente. Tanto em relação à população, enfim, né, cascavelense, da região, como também dos próprios membros, né? Esse objetivo de estar sempre aprimorando o conhecimento, realizando reuniões, trazendo especialistas, né? Ao longo da existência da comissão já vieram diversos especialistas, profissionais de outras áreas, para complementar, né, o nosso conhecimento, ter essa troca de experiências também. Então, tanto nós, saindo da OAB, com a OAB, né, assim, sendo a nossa
Nosso guarda-chuva, né? Nosso guarda-chuva, como também eles vindo até dentro da nossa instituição, né? Sendo aqui a OAB a casa de todos os profissionais que estejam inseridos aí, né, em questões envolvendo o agronegócio. Até porque na eventualidade de acontecer alguma coisa não tão adequada com o colega, o espaço onde tem para reclamar é dentro da ordem, né? É a ordem que vai investigar e vai verificar se houve ou não alguma irregularidade e eventualmente tomar suas providências, né? Inclusive, puxando esse gancho, quando a gente estava na pandemia, foi bem quando eu presidi a comissão, nós realizamos quase que mensalmente reuniões virtuais e eu convidei profissionais de vários estados do Brasil. Tinha especialista em direito ambiental lá de Cuiabá, especialista de vários estados do Brasil. Aproveitei, digamos assim, essa oportunidade, né, da reunião virtual para trazer profissionais do Brasil inteiro para dentro da nossa subseção, digamos assim, apesar de ser virtualmente. Até porque hoje em dia realmente não tem muito limitação assim territorial, né? A gente consegue, por conta dessa questão virtual, estar inseridos aí em vários cidades e estados, né? Então, além de acontecer isso aqui em Cascavel, a gente não mede esforços para que isso aconteça de outras cidades e estados também. Me parece que, em que pese nós advogados em geral busquemos uma especialização e cada vez mais focada, nós somos interdisciplinares dentro da advocacia, né? Então, veja, o doutor falou em direito sucessório. Na outra semana nós conversamos aqui com o direito de família e sucessões. É o que vai tratar do direito sucessório, né? E que entra no campo do direito agrário de uma forma bastante expressiva, né? Porque é no campo que a gente vê essa coisa, pelo menos na nossa região aqui, que tem essa característica muito forte do agronegócio, e é importante para o Brasil inteiro, de sucessão de pai, filho, neto. Isso já vem desde, né, do Rio Grande do Sul, o pessoal que vem subindo e está lá, enfim, no Pará, e continua sendo gente que vem lá do Rio Grande do Sul e que tem toda uma tradição familiar dentro do agronegócio e que daí entra nesse campo, né? Muitas vezes a gente atende um cliente que está com uma situação, digamos, contratual, tá? Dentro do agronegócio. E aí a pessoa pergunta, viu, o seguinte, eu tenho tempo de contribuição como funcionário, o que pode ser feito? A outro pergunta, olha, eu tenho uma preocupação de deixar um patrimônio para os filhos, há a possibilidade de fazer algo. Então, quer dizer, o agronegócio, digamos assim, o direito agrário, é um leque. É a mesma coisa se a gente for tratar de direito de família. O que pode ser discutido em direito de família? Então, assim, é aquela situação que você falou. É um leque que abre outro, que abre outro, que abre outro, e dentro do mesmo tema. Pode falar de compliance, direito tributário, direito trabalhista, direito bancário. Exato. Todas as áreas do direito inseridas. Então a gente acaba ficando muito bom num campo. E quando a gente acha que não está tão bom no campo, a gente pode procurar um outro profissional muito bom também, Perfeito. Ou excelente no outro que a gente tenha, né, uma afinidade, para contribuir nessa. Então o cliente acaba tendo o melhor de todos os mundos aí, né, na medida que ele usa esse espaço, né? Porém, tem algumas áreas que têm a legislação específica do agronegócio. Se a gente falar de direito bancário ou do direito da questão do crédito rural, ele já vai ter uma legislação extremamente específica que difere de todas as outras legislações. Então, tem algumas peculiaridades que é importante. Aí, doutor, como especialista em direito bancário, domina a área como poucos aí na região. Isso que tu falou é bacana porque, assim, muitas vezes eu tenho o cliente me procurou por ter a confiança no profissional e determinada área que eu não atue ou eu não tenho conhecimento. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas têm que ter humildade e falar o seguinte, eu não tenho conhecimento, mas eu posso procurar a doutora Carla que detém esse conhecimento e a gente pode atuar em conjunto, trazendo a jurisdição, trazendo a justiça ou trazendo o direito do cliente. Porque, assim, eu não sei fazer, mas eu também não vou dividir. Aí não tem nexo. Aí o maior prejudicado é o cliente. Então, assim, as pessoas têm que ter essa ideia. Eu vou fazer sozinho porque eu vou pesquisar. Não vai dar certo, desculpa falar. Porque, assim, são anos de estudo, são pós-graduação. É o dia a dia. É vivência, né? Então, assim, o bacana de você ter essa humildade de reconhecer e falar o seguinte, eu tenho a informação, mas eu não tenho conhecimento. Vamos dividir? Então, vamos trabalhar em conjunto
para alcançar o direito, é isso que é a nossa ideia, entendeu? E também tem na sua fala também consigo extrair um detalhe. A gente muitas vezes eu sou conciliador judicial, que a gente pensa que o cliente é o prejudicado. Ele é o primeiro prejudicado, mas o advogado que comete esse tipo de falha reiteradamente, ele é prejudicado ao longo do tempo. Ele passa a também perder um pouco de credibilidade. Porque o advogado, como profissional liberal, não difere do teu médico cardiologista que você confia, do teu dentista que você confia, do teu psicólogo. Então, assim, você acaba criando um vínculo com o cliente de confiança. Então, não é questão, muitas vezes, do mais barato, do mais caro, não. A pessoa tem que sentir a vontade poxa, eu fui lá conversar com o Dr. Gilberto, ele me passou uma confiança, a situação não é fácil, vai buscar o direito, e aí o profissional tem que ter esse cuidado, você entendeu? Que é o que a gente busca. Buscar trazer o seguinte, você trazer confiança. O advogado, muitas vezes, é taxado de vários adjetivos não digamos aqui. Pejorativos. Porque existe, como toda profissão, aqueles que não são dignos, assim, digamos, né? Então, mas não podemos generalizar. E é isso que a comissão do agro, a gente conversa, o intuito é o seguinte, nós não estamos aqui com o intuito de nos beneficiarmos, nós estamos aqui com o intuito de trazer conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm acesso. O doutor falou, vocês já tinham comentado antes, né, sobre a comissão. Como é que a comissão está estruturada hoje? Bom, hoje nós somos em 18 membros, ela já foi a maior uns comissão. 90 já teve, quando criou a comissão, o pessoal muitas vezes o direito do agronegócio, o agronegócio que a gente vive numa região agrícola. Aí nós tivemos 92 membros. Isso. Então era bem inchada, digamos assim. Ao longo do tempo o pessoal foi saindo. Hoje nós somos em 18 membros. Ela é composta, inclusive da diretoria, tem 2 advogadas que fazem parte comigo da diretoria. A doutora Bianca, que é uma advogada de Toledo, que é a vice-presidente, a doutora Esther, que é a secretária. E a gente tem digamos assim, um intuito de trazer ideias coletivas. Então, não é uma situação assim de, muitas vezes, vamos fazer... Até essa semana nós conversamos no grupo com a ideia de trazer... A gente tem até, importante frisar, uma parceria muito boa com o pessoal da ARIAC, que é a Associação dos Agrônomos. Tá? Então, desde da gestão passada com o Dr. Nilson, a gente tem algumas atuado junto com os agrônomos. Tá. Fala bem da comida lá, né? Porque a comida sim. lá sempre é de primeira. E aí, inclusive, conversando com o João essa semana, que é da ARIAC, ele me mandou uma mensagem falando, Leonardo, viu, a gente poderia... Tem 2 situações aqui que seriam bacanas. Tratar de um assunto relacionado à recuperação judicial da área agrícola. E aí a gente está buscando um profissional para poder fazer essa palestra, esse bate-papo. E também o que os engenheiros agrônomos, os agrimensores, os peritos relacionados ao agro poderiam compartilhar ou trazer de benefício para a advocacia para facilitar os processos, digamos assim. Então a ideia era criar uma cartilha, é uma ideia dessa. Inclusive o doutor Erivelto da comissão se prontificou a esboçar um projeto para que haja essa integração. O doutor Edivaldo já esteve aqui com a gente também tratando de direito da educação infantil. Então, assim, a OAB ela tem várias parcerias. Por exemplo, a gente tem uma outra parceria que a gente está atuando em conjunto com o Colégio Agrícola aqui de Cascavel, que teve uma lei aprovada agora pelo governador no show rural, regulamentando esses colégios agrícolas, que é um colégio estadual. E a OAB foi chamada para elaborar um estatuto dessas escolas. Era justamente esse o caminho que eu ia começar a traçar agora. Como é que está a inserção? A comissão é formada, são hoje 18 membros. E como é que está essa inserção na sociedade? Aí você já começou a falar, né, sobre a associação dos engenheiros, né, agrícolas e tal. Então, assim, a comissão ela é composta somente de advogados. E aí a gente busca, junto às outras entidades, por exemplo, Sindicato Rural, também a gente tem uma parceria, a própria ARIAC. Então, assim, você acaba se aproximando daquelas pessoas que podem trazer contribuições para a advocacia, certo? E aí, qual que é o objetivo? Os engenheiros agrônomos vêm participar desses eventos também adquirindo um conhecimento da área jurídica para o dia a dia deles. Então, é uma troca de informações. E vocês pretendem fazer algum evento científico mais focado aqui dentro da OAB ou, de repente, mais amplo, mais assim, promovido, no caso, pela comissão mesmo? A ideia, que eu te falei, essa seria uma palestra, né? Seria um bate-papo, seria com um advogado especializado na área de recuperação judicial, que viria trazer uma visão
da advocacia, do advogado, em relação a inúmeras recuperações judiciais agrícolas que estão tendo. Porque, inclusive, é bom pontuar que a recuperação judicial do produtor é diferente de qualquer outra. Isso. Diferente de uma empresa. Uma empresa. Né? Tem a lei específica, o procedimento específico. Inclusive, o próprio agricultor, pessoa física, pode ser autor, pedido de uma recuperação judicial para fins agrícolas, né? Então, assim, tem várias peculiaridades relacionadas a esse assunto e que, muitas vezes, os agrônomos, os agrimensores, engenheiros são nomeados peritos em determinadas ações, mas não entendem os meandros do direito. A gente, antes, eu vou dar onde? Fazer uma curvinha estilo o chute do Robinho, sei lá, não sei. A gente falou sobre o produtor agrícola, nós falamos sobre o sindicato rural, nós falamos sobre o grande produtor, entrou aí, acho que inserido e tal. E falamos de agronegócio de uma forma geral, mas a cadeia, quando chega na parte da industrialização, aqui nós temos as maiores cooperativas do país nessa área. Em que pese São Paulo ainda tem, em termos de volumes financeiros, né, em volume de movimentação de dinheiro, um número expressivo, o Paraná é o que tem o maior número de cooperativas, é que tem as cooperativas as maiores, as mais organizadas, e nós estamos tecnologicamente muito à frente do estado de São Paulo e de outros estados aí no sistema cooperativo, né? Falando de cooperativa dentro do agro, existe algum desafio diferente? Cooperativa de grãos, você está falando? De geral, porque a cadeia do agro vai desde você plantar o grão, você alimentar as que daí a gente tem as cooperativas de crédito e as cooperativas de grãos. Aí, veja, olha só que interessante, já abriu em 2 leques a questão da tipo, porque o crédito também vai para o produtor agrícola. Sim. Mas aí eu pensava mais como as que a gente tem aqui, como a Copavel, por exemplo. Sempre tem. Em relação, por exemplo, a essas cooperativas que não são bancárias, vamos colocar assim, não são instituições bancárias, as de grãos, enfim, de insumos, né? Transformação. A gente tem várias questões. Né? A gente pode trazer uma bem genérica, assim, para não entrar muito no detalhe das demandas, mas assim, a gente sabe que o produtor acaba se envolvendo de geração em geração com esse tipo de cooperativa. São contratos que passam de geração em geração e que o filho recebe aquela herança daquela dívida, mas não é uma questão assim, é uma dívida que ele está trabalhando com crédito e débito semestralmente, mensalmente, trimestralmente, há anos, que vem do seu avô, que vem para o seu pai, que vem para ele herda muitas vezes esse contrato que está totalmente vinculado, mas é uma codependência no sentido que ele se beneficia da cooperativa, mas ao mesmo tempo ele também não consegue muitas vezes se desvincular da cooperativa. Aí, por vezes, os contratos são regulares, algumas vezes nem tanto. E aí existe toda uma análise que tem que ser feita, né? Se você está causando prejuízo naquele exemplo, naquele caso, ou se não está causando prejuízo. Mas a gente vê isso, assim, é um vínculo hereditário com a família, né? Envolvendo as cooperativas. Isso pode, né? Muda a diretoria, volta, sai, entra, e aquilo continua ali, né? Ad eternum. Então, às vezes, é bem importante estar analisando. Aí entra o campo do crédito, entra o campo das indústrias de transformação, por exemplo, das aves, de suínos, né? Que não são cooperativa. De leite também. De leite, mas que tem lá o produtor integrado com ele, que fornece. São várias questões, Gilberto. Por exemplo, o próprio produtor de leite, né? Ele tem uma lei específica, né? A lei específica dessa área de leite tem umas regras específicas dentro da legislação em relação a quando que a cooperativa tem que apresentar esse preço, se é antes ou depois que recebe. E aí gera vários conflitos que nem sempre é respeitada ipsis literis essa legislação. Então, inclusive, em outros anos anteriores, a gente até esquematizou, não conseguiu efetivar, mas assim, de levar a comissão para falar melhor sobre a legislação lá no produtor mesmo, na região dele, na linha dele ali, né? Porque a gente sabe que, por vezes, esse produtor, esse agricultor, ele fica assim de chegar até a nossa instituição, né? Apesar de ser sempre aberta, mas existe ali uns paradigmas e tal, e a gente tem essa liberdade, todas as comissões possuem, né? De ir até, né, a sociedade, enfim, a população em geral. Mas isso que até complementando o que a doutora falou, em relação às cooperativas, assim, a análise que eu faço é que as cooperativas, elas são empresas sérias,
Tanto que aqui no Paraná as cooperativas, apesar de existirem demandas pró e contra, são empresas que são corretas, o agricultor acredita nelas, né? Além do que a proximidade, muitas vezes, da propriedade rural a determinada cooperativa facilita a logística, digamos, de grãos ou de próprio frango. Aqui em Cascavel também agora está aumentando a criação de tilápias, né? Piscicultura. Muito forte, né? Isso. Nós então, já somos os maiores, a nossa região já é a maior produtora. E aí, quando a gente conversa muitas vezes com o agricultor e sugere alguma situação jurídica, eu até brinco, ele fala, viu, eu vou conversar com o agrônomo da cooperativa e depois eu volto a falar contigo. Porque eles têm que nem a doutora falou, muitos têm uma certa dependência financeira. Outros têm uma dependência emocional, dizendo psicológica, emocional. Porque já está há muitos anos nessa... O agricultor, o agrônomo, ele vem na minha casa, ele senta para tomar um café, ele toma um chimarrão, ele leva um saco de pocã, então quer dizer, ele acaba adquirindo uma confiança e é digno isso, porque o agrônomo está ali todo dia, né, digamos assim. É familiarizado, né? Ele é de casa, ele é da família. E aí muitas vezes, por não conhecer o profissional ou o advogado chegar lá, ele fala, mas deixa eu consultar primeiro para ver. Então assim, agora a cooperativa, na nossa região, as cooperativas têm um papel predominante, um papel muito importante. Tem também uma questão social dessas cooperativas que buscam não o grande produtor tão somente, ou o latifundiário, mas também as micros produções, ou as micros propriedades. Então, assim, e é por isso que eu acho que dá certo, é um casamento entre as cooperativas serem o mais transparente com o agricultor e o agricultor também ser coerente. Muitas vezes os contratos, que nem a doutora falou, muitas vezes assim, por exemplo, tem cooperativa que você cria frango para abate, digamos. E aí você tem uma obrigação contratual de que você precisa entregar a tua safra lá. Então, quer dizer, há algumas situações assim que acaba, digamos, amarrando. E muitas vezes acontece comigo, acontece contigo, a gente tem que pesar, né? O produtor produziu, ele tem a obrigação da entrega, mas tem alguém pagando melhor. Não, mas eu tenho um compromisso anterior lá com a minha Isso eles levam muito em consideração. Muito porque a cooperativa protegeu entrega, ele também. Exato. Também sabe, ela, quando ele precisou, ela estendeu a mão, ela foi correta. Então, assim, o pessoal que a gente conversa, eles têm um carinho, digamos assim, muito grande com a cooperativa. E eu imagino que tenha sido um desafio grande para os advogados e para os produtores rurais e para as cooperativas nos últimos anos, quando a gente teve um assédio muito grande, por exemplo, do mercado chinês querendo comprar o nosso produto, e agora eles estão com estoque que a gente nem tem ideia do tamanho do estoque que a China tem e tentando regular o preço do... Aí eu já estou entrando no outro campo. Sim, né? Claro. Mas olha que desafio que é para o próprio produtor, né? Ele sentar e falar, poxa vida, mas os caras estão me oferecendo um dinheiro diferente aqui. Não, e além do que é o seguinte, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E a regulamentação do valor se dá por questões externas. Então, assim, a gente sempre fala que na pandemia chegou a 190, 193, 194 reais o saco. Eu não acredito que esse valor vai se repetir. A não ser que haja, e não quero isso, uma outra situação dessa. Porque assim, e aí, outro assunto relacionado ao agro. Quando o preço da saca de soja subiu, todos os defensivos agrícolas e os insumos subiram juntos, na mesma velocidade. Aí o resto não desceu diferente. E aí a descida da saca de soja veio numa velocidade e os insumos não acompanharam, continuam altos. Então o custo hoje da agricultura não é barato. E aí são vários para o agricultor, para o produtor rural, são vários. A guerra da Ucrânia trouxe o problema lá. São vários fatores externos, né? Perfeito. Não só da importação de alguma coisa que viesse, mas principalmente lá a questão dos adubos, né? Também. E aí a gente obrigou a nossa indústria a evoluir nesse sentido, né? Com agrodefensivos mais orgânicos. Enfim, um mercado vai empurrando o outro para frente. Doutores, tem sido e está sendo um prazer muito grande conversar com vocês. Passou rápido, o nosso tempo está acabando. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para deixarem um recado aí e um convite para quem quiser participar, se for conveniente, né? E fazer um breve relato e um final aqui para o nosso pessoal. Por favor, primeiro. Fica à vontade, doutora, por favor. Bom, gostaria de reforçar que a nossa comissão aí do Direito do Agronegócio tem também o intuito de realizar networking. A gente estava falando agora sobre parcerias,
né? Eu já fiz várias parcerias ali com colegas e tenho certeza que, de alguma forma, nós membros estamos sempre ganhando. Não é objetivo, né, nosso próprio benefício, né, mas isso acaba acontecendo naturalmente, né? É um trabalho voluntário, é um trabalho que muitas vezes a gente deixa nossos afazeres para estar aqui e, de alguma forma, tem esse retorno para a nossa carreira, para o nosso escritório, para nossos casos. Então, eu gostaria de deixar o convite e, certo, que quem estiver participando aqui de alguma das comissões, especialmente da agronegócio, vai ter com certeza aí um retorno muito interessante para a sua própria advocacia. Não, e também aproveitando a deixa da doutora, dizer que a comissão está à disposição das entidades que precisarem, relacionados não só ao agro, mas já que a gente está tratando aqui, de buscar parcerias de orientações jurídicas para tomada das decisões do próprio agricultor, aquele que muitas vezes tem um receio de buscar ajuda, mas que está aflito, que está angustiado. Existem vários advogados e advogadas especializados na área que podem dar o suporte, podem procurar o AB. E o nosso intuito assim, é de esclarecer. Nosso intuito é de poder fazer com que as pessoas tomem decisões, as empresas, independente da classe, possa tomar decisões mais seguras. Então, quer dizer, é uma área formidável, é uma área rentável, é uma área em que muitas vezes, se nós tivéssemos essa consulta prévia, que eu falei anteriormente, a gente poderia tomar decisões que facilitariam a vida. Então, a comissão está à disposição. A OAB, subseção do Cascavel, de igual forma. Os profissionais que queiram participar da comissão também são todos bem-vindos. Nós estamos aqui para agregar. Esse é o objetivo nosso. Tá certo. E a você, nosso colega advogado, quero dizer que esse espaço, esse estúdio é seu. Ele está à disposição para o seu uso. As comissões têm um espaço gratuito. Os advogados particulares que quiserem usar o estúdio têm subsídio da subseção. E a comunidade em geral está aberta. Então, dessa forma, a gente vai se despedindo hoje. Pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Obrigado, até mais. Obrigada.